A Beatriz, sendo mãe da vítima, ela vai deixar de efetuar o compromisso legal, certo? Nós vamos ouvir, então, como informante, Beatriz, nós vamos ouvir você. Leve o tempo que for, tranquila, calma, por favor. Nós estamos aqui para tentar julgar esses fatos aqui, e eu sei que todos nós vamos colaborar, Beatriz. Então, eu vou começar perguntando pelo óbvio. Como foi aquele dia do crime que nós cometeu? Conta pra gente, por favor, Beatriz. Eu levantei cedo, levei ela pra creche e fui trabalhar. Aí quando foi abaixo de 1h50 por aí, ele mandou mensagem, ela vai estar na casa da avó. Aí eu falei, você vai pegar ela? Ele falou assim, que sim. Aí eu peguei e falei assim, ela pega ela aqui no salão onde eu tô trabalhando. Aí eu fui lá na creche, busquei ela, demorou uns 10 minutos, ele chegou lá no salão e pegou ela. Aí ele pegou, entreguei a garrafinha e ele saiu. Aí quando foi, acho que a base de umas 3 e pouco, ele ligou. Aí como eu tava fazendo o cabelo, eu não vi a ligação. Depois eu mandei mensagem, perguntei o que era. Aí ele falou assim, ia avisar que eu ia no corpo com ela. Aí eu falei assim, mas você não pode ir lá no corpo com ela. Você não pode sair daqui de dentro da Ademar. Aí tá. Aí quando foi 4h27 da tarde, ele me mandou uma foto dela no campo com ele, ela assistindo o jogo. Aí tava tudo normal. Aí quando foi mais de umas 5h40, eu comecei a mandar mensagem para ele trazer ela, que eu já ia embora do serviço, e já tava tarde, né, pra ele já trazer ela. Aí ele mandou um beleza, uma mãozinha de beleza. Aí eu esperei mais um pouco. Quando foi umas 5h50, eu mandei mensagem de novo, falei, traz ela, que já tá tarde, eu tô indo embora, tá frio pra ela. Aí foi que ele começou a mandar as mensagens. Eu falei, infelizmente não, quantas vezes eu pedi pra você trazer a menina, mas você falava que não. Aí foi que começou aquelas coisas tudo. Aí eu corri e desci no campo pra ver se ele ainda tava lá no campo com ela. Quando eu cheguei lá já não tinha mais ninguém, até o jogo tinha acabado. Aí quando eu voltei, que eu peguei o Wi-Fi do salão onde eu trabalho, que cheguei na frente do salão, aí começou a cair os áudios dela, daqueles áudios lá, ela chorando, gritando, aí eu já pedi pra ele não fazer nada com ela, que ela não tinha culpa de nada. Aí ele começou a mandar aquelas mensagens, foto, aí falando assim falou assim pra mim assim, ela já tá morta, a culpa é sua. Amanhã você faz outro filho e cria do seu jeito. A culpa é toda sua. Eu falei pra você e você não acreditou. Ele começou, aí foi aquelas últimas 2 fotos que eu vi, depois eu não consegui mais falar com ele. Beatriz, o Nadir tinha pego outras vezes a Maria Cecília, sempre. Quantas vezes ele tinha, antes de acontecer isso, ele tinha pego ela quantas vezes já? Ele estava com a medida que ele não podia pegar ela. Só tá. Aí no sábado, depois que teve a audiência, que teve esse acordo, ele pegou ela num sábado. Aí ele pegou ela às 2 horas, entregou certinho às 6 horas, ficou com ela por ali pela pracinha da igreja, tudo. Entregou normal. Aí no segundo dia que era para ele pegar ela, que foi na sexta-feira, ele pegou e fez isso. Quando vocês estavam casados, como é que era o relacionamento dele com a Maria Cecília? Era normal, de um pai e uma filha normal. Nunca presenciou assim, que iria fazer isso tudo que ele fez, tratava ela bem. Tá. Como é que era o relacionamento com você, Beatriz? Já comigo ele era bem agressivo, me batia. Eu não fazia as coisas dentro de casa sem ele deixar. Ia comer uma comida, ele que fazia janta, fazia almoço, eu comia o que ele fazia. Se eu falasse que ia fazer uma outra coisa para comer sem ele falar, ele me batia, tudo era motivo de me bater, era bem agressivo, bem estúpido comigo. Tá. E aquele dia a Maria Cecília estava ansiosa, esperando o pai, como é que é? Tava, eu peguei ela na creche e falei pra ela, você vai ficar com seu pai vai pegar você hoje. Aí ela saiu até dando tchau para as professoras, falando assim, vou ficar com meu papai hoje, vou ficar com meu pai. Toda feliz, toda contente de ficar com ele. Certo. Por favor, me insere por aqui. Obrigado, doutor. Bom dia, Beatriz. Queria dizer aqui que a gente sente muitíssimo aí pelo que aconteceu, né? Uma coisa que nos chocou bastante, né? Sei que é difícil aí a tua presença aí, assim, mas eu vou te fazer mais algumas perguntas para a gente esclarecer a verdade aí, para acontecer um julgamento justo, um julgamento correto aí dos fatos, certo? Podemos continuar, Beatriz?
Tranquilo? Se precisar dar uma paradinha, pô, Uma água, alguma coisa, né? Fique à vontade. Tá certo, Beatriz. O doutor aqui já perguntou, né, a questão aqui da agressividade do Nadir com a senhora, né? A senhora tinha uma medida protetiva contra ele, né? Tinha, depois que a gente separou, durante uns 6, 8 meses eu não fui atrás. Aí foi quando ele começou a fazer as ameaças, começou a invadir minha casa de madrugada, falar que ia pôr fogo na casa comigo e a neném dentro de casa. Aí que ele começou a fazer tudo isso, eu procurei a lei e entrei com a medida protetiva. E isso foi uma medida protetiva que eu pedi até numa audiência de família, né? Foi numa audiência que a senhora contou tudo, né, na audiência. Depois que teve a concessão das medidas, ele voltou a incomodar, voltou a brigar, alguma coisa? Voltou. Ele teve uma noite que eu dormi, meu irmão chegou da escola, era meia-noite, aí meu irmão pegou ele no fraco. Ele arrancou a luz da área, apagou a luz para ficar escuro, e pegou, quando eu abri a porta pro ele viu meu irmão, ele correu. Aí quando eu abri a porta pro meu irmão, tava o cabo da vassoura assim, quase quebrando o trinco da porta para ele tentar entrar. Tá certo. Isso aí foi mais ou menos ali por volta de 2021? Foi por essa data assim. Porque parece que depois ele deu ele parou assim. Ele parou. Incomodar, né? Parou de incomodar, não ligava, nem ligava assim mais para saber dela, assim nada. Entendi. Tá. Mas assim, conflito dele com a Maria Cecília não teve nada assim de ele ameaçar, bater, xingar. Só uma vez que ele falou que se eu não voltasse com ele, que ele não ia deixar eu criar ela. Nem eu e nem ele ficar com ela, que ele preferia ver ela morta do que ela comigo só. Entendi. Então essa primeira visita que ele fez foi tudo certo? Foi tudo normal. Ele pegou ela, ficou com ela, me entregou no horário certo, depois foi embora. E a Maria ficou feliz de Ficou. Entendi. E nesse dia, na sexta-feira, ela também ficou feliz de poder ver o pai. Ela falava, vou ficar no meu papai, Entendi. Certo. A senhora buscou mais cedo na creche, né? Certo. A senhora, nesse dia, estava lá trabalhando no salão lá, né? Da Marli, né? Certo? Ela acompanhou aquele momento que começaram a chegar áudios e fotos e tudo, né? Assim. Esse direito que ele teve de visita foi um acordo que foi feito, né, numa audiência aqui no fórum, né? Foi. Certo. E na primeira vez, quando a Maria voltou, ela não tinha machucado, não tinha reclamação, não tinha nada. Então, pelo que a gente pode concluir aqui, a Maria confiava no pai, gostava do pai. Gostava. Não tinha restrição quanto a ele, assim. Ela achava que estava segura, né? Estava com o pai. Sim. Entendi. E a senhora chegou a falar ali com o José Cláudio, também, que estava presente lá na hora? Ele estava no salão do lado, que era no salão que eu cortava o cabelo. Aí eu até pedi, falei, pelo amor de Deus, ele falou que matou ela. Pediu para ir atrás, foi a hora que eles foram para atrás, o Zé Cláudio, acho que mandou mensagem para ele. Aí até ele falou para mim que ele respondeu assim pro Zé Cláudio, eu não me recordo direito, mas parece que ele falou assim, obrigado pela amizade, não tem como mais voltar atrás, uma coisa assim parece que ele falou na mensagem. Aí depois também o Zé Cláudio não conseguiu mais falar com ele. E daí ninguém mais conseguiu falar com ele, né? Só não. O WhatsApp dava só aquele Vzinho assim, só de que não recebeu a mensagem, né? E assim, nesse período que vocês ficaram separados, a intenção dele era voltar com a senhora? Ele falava que queria voltar, que queria criar a Maria, que se eu não voltasse com ele não ia permitir que eu criasse ela sozinha. E ele ficava sempre pedindo para voltar, então. E como é que era, assim, que a senhora via ali o Nadir, né, perante a sociedade, assim, como é que ele se comportava fora da casa, né? Comigo dentro de casa era uma pessoa agressiva, desse jeito que eu te falei, e fora de casa era uma pessoa totalmente diferente. Ajudava todo mundo, era bonzinho com todo mundo.
Ninguém acreditava que ele era esse tipo de pessoa. Uhum. Entendi. Então, o pessoal ficou, pelo jeito, o pessoal ficou chocado, assim, quando descobriu o que ele fez. Né? É. Entendi. Então, dentro de casa ele era controlador, assim. Era, eu não limpava uma casa, que ele que limpava nos dias de folga dele, comida era ele que fazia. A única coisa que eu fazia dentro de casa era lavar a minha roupa e a da Maria. Uhum. E se a senhora desobedecesse, Era motivo dele me bater. ele batia. Agressão física mesmo. A senhora sabe dizer quantas vezes assim ele te bateu? Várias vezes. Só de boletim de ocorrência eu fiz vários. Fiz corpo de delito um monte de vezes. Entendi. A senhora comentou aqui, lá na outra audiência, né, da instrução, a senhora comentou que depois que ele entrou com uma ação ali de direito de visitas, ele teria mudado, assim, a atitude dele, assim, como é que foi essa história? Ele parou assim, parou. Pelo que eu tento entender hoje, pra mim ele já sabia que de um jeito ou de outro ele ia pegar ela, nem que fosse pra ficar 5 minutos com ela pra fazer o que ele queria. Uhum. Porque um dia ele ligou, aí eu peguei e falei assim pra ele assim, fala com a Maria, foi até no dia 15 de março que foi aniversário dele. Aí ele falou que não precisava falar com ela, porque ele já estava muito tempo sem ver ela e tal. Aí eu não lembro se foi na Páscoa, ele ligou, aí falou com ela, e eu lembro que ele falou assim pra ela assim, logo logo o pai vai pegar você, nem que for pra ficar um pouquinho, mas o pai vai te pegar. Você imagina assim que ele estaria com essa ideia já há bastante tempo, então. Tá. O Landino já tinha demonstrado nessa época que ele estava tranquilo, assim, estava nada assim, falando coisa desconexa, assim, esse tipo de coisa, estava... Antes dele entrar com esse pedido aí, ele vivia ameaçando, fazia essas coisas, reclamava todo mês quando eu recebia a pensão, ele reclamava que estava pagando muito de pensão. Ele tinha um cartão que era dela do plano de saúde, ele não deixava ela usar o cartão, eu nunca cheguei a usar o cartão para ela, ele estava fazendo tratamento com ela em Paranaguá, pelo SUS. Aí, um dia ele pegou e decidiu dar o cartão para mim usar. Acho que foi poucos dias antes, acho que foi na semana disso daí. Aí, quando foi na semana, a gente conversou tudo, ele falou até que tinha arrumado uns médicos pelo plano dele, para passar ela pelo médico de jurista e tal. Aí, quando foi na quinta-feira à noite, ele me mandou mensagem perguntando se eu ia deixar ele no aniversário dela, que eu ia fazer no sábado. Aí eu falei pra ele que não, que ele sabia que ele estava na medida protetiva e não podia. Aí ele não falou mais nada. Quando foi na sexta-feira, ele fez isso comigo. Entendi. O aniversário a festa seria dia 13, né? Seria sábado. Dia depois do crime, né? Entendi. Por sinal, também tem o aniversário, né? Essas fotos que tem no processo, né, que até deletou ali, a senhora conseguiu dar o print antes dele apagar, né? Foi. Assim, e logo ali após o crime, a senhora chegou a conversar com alguém da família dele, familiares dele? Eu me lembro, eu conversei com alguns na sexta, e daí, acho que foi no domingo, foi o dia do enterro dela, de domingo cedo, antes de chegar o corpinho dela. O Manais, que é o irmão dele, me mandou uma mensagem muito estranha, falando assim, se eu conhecia um tal de Patrick, que era amigo dele, e parece que estava muito assim, ultimamente, muito assim, com ele. Falei, não conheço nenhum Patrick, não conheço nada. Aí até hoje eu fiquei sem saber o porquê dessa pergunta dele. Entendi. E como é que os familiares estavam, assim, emocionalmente, nesse momento? Pra mim, não demonstraram melhor. Eu acho que eles não sentiram nenhum sentimento ali. Todo momento ele estava preocupado em achar o Nadir. Pra mim, eu já sabia. Eu acho que eles já sabiam onde ele estava e tudo. E até acho que eles acordou ele ficar esse tanto de dia escondido. Porque a reação deles foi muito estranha. Teve até, não lembro se foi uma das, que parece que nem chegou a ver o corpo dela lá, eu não quis nem chegar perto. Achei muito estranha a reação deles. Entendi. E toda hora, assim, no celular, mexer no celular, como se estivesse falando com alguém. Entendi. Tá bom, Beatriz, eu estou satisfeito com as suas informações, né? Mais uma vez a gente presta as condolências aí, né, dessa situação, e vamos trabalhar aqui para a gente poder fazer justiça hoje. Certo? Bom dia, mais uma vez, Beatriz. Só para a gente esclarecer como que chegou a esse ponto até esse dia. Quanto tempo você ficou com o Nadir, namorando, casada? Eu namorei com ele abaixo de não chegou nem a ser um ano. Aí, com pouco tempo, um ano, a gente se casou, foi morar junto.
Nós chegamos a ficar juntos acho que uns 4 anos. Com quanto tempo você engravidou da Maria Cecília? Eu engravidei com ela depois de acho que um ano, depois que eu mudei pra lá. Eu fui morar com ele. Essa forma agressiva dele sempre foi assim? Ou no começo ele não era? No começo não, depois que eu engravidei, aí ele começou a me bater, a agredir, não deixava eu fazer as coisas em casa, Mesmo grávida? mesmo grávida, ele me batia. Ele deixava você trabalhar, ir pra casa da sua mãe quando você quisesse? Não. Você vivia como se fosse um cárcere privado. Foi. Essa relação que você falou que ele não deixava você sequer cozinhar, como que era isso? Explica melhor pra nós. Ele trabalhava na usina e ele ia trabalhar, de noite ele já fazia a janta e já deixava para o almoço. O que ele fazia, eu e a Maria tinha que comer, nós não podíamos fazer outra coisa para comer. Se inventasse de fazer alguma coisa, era motivo dele me bater. Aí teve uma vez que eu fiz pra ver, né, pra ver se o relacionamento mudava. Aí eu falei assim, vou fazer um bolo, e fiz um bolo e um suco, pra quando ele chegasse do serviço. Ele chegou, aí pegou a forma de bolo, jogou no chão, catou um copo de suco, tacou em mim, quebrou o copo de suco em mim. Era assim. E com a Maria ele não era assim. Não. Ele comprava as coisas pra Maria, comprava fruta, dava as coisas, só que a Maria só comia a hora que ele dava. Da geladeira você podia pegar alguma coisa pra você comer? Só se ele deixasse. Compra. A compra pra casa que nós vamos no mercado fazemos. Ele deixava você junto? Você escolhia o que ia comprar? Não, nunca deixou eu junto, eu não sabia quando ele ia receber o pagamento dele, nem via a cor do dinheiro. O dia que ele ia fazer compra, ele ia escondido, eu só sabia quando a compra chegava em casa. Mas com a Maria, assim, você nunca acreditou que ele pudesse fazer alguma coisa, apesar das ameaças? Não, nunca acreditei. Quando morava junto alguma vez, você já viu ele brigando com a Maria, agredindo? Não, porque quando às vezes a Maria fazia alguma arte que eu ia brigar com ela, ele brigava comigo para não brigar com ela. Por que essa questão dele não deixar você criar a Maria Cecília? Qual que era o pensamento dele? Porque ele falava assim que a minha família não é uma família decente para a Maria ser criada junto. Nós não é uma família decente. Por questão assim que ele fala que, acho que porque minha mãe tomou uma cerveja, vai com vai, uma coisa, ele acha que não é uma família decente. Família decente para ele é a família dele. Sem mais, obrigada. Doutor Edilson, por favor. Você pergunta, doutor? Certo. Ok, então tá. Eu fiz muito plano para para dispensar, se quiser entrar e assistir o resto, por favor. Obrigada.